Olá, iniciando Poderosas Podcast Feminino. E hoje eu trago uma poderosa que tem algo em comum, aliás, não só uma coisa em comum comigo. Eu me identifiquei muito com essa poderosa, temos várias coisas em comum. Ela é jornalista, ela é escritora e ela ama viajar. Tudo bem, Mariana? Mariana Bueno! Oi, Mara, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você para falar de viagens, para falar desse poder feminino, da gente poder fazer o que a gente quiser e ainda mais tendo tanto em comum, acho que a gente vai ter uma boa troca aqui. Com certeza, Mariana, temos muitas coisas em comum, tô louquinha para saber todos os detalhes. Eu trouxe a Mariana porque ela ama viajar sozinha. E eu já viajei sozinha, eu sei como que é. Tem perrengue, tem muita história para contar, tem muito aprendizado, tem lugares, pessoas maravilhosas que a gente conhece. Então, não é fácil. A gente ouve muito falar, e eu vi nos posts da Mariana que ela também passa por isso. Nossa, que coragem, você é doida? Por que viajar sozinha? Não tem uma companhia? Então, todas essas perguntas a gente ouve quando a gente viaja sozinha. Então, vamos deixá-la contar? Mariana, qual foi sua primeira viagem? Foi em 2013 para Havana, né? Como que foi? Por que você foi viajar sozinha? Pode. Então, foi isso, 2013, então já tem mais de 10 anos que eu fiz essa primeira viagem sozinha. E foi uma decisão que, assim, eu até então eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de viajar sozinha. Eu já gostava de viajar, eu já tinha me mudado de estado sozinha, porque eu sou mineira, mas eu morava no Rio de Janeiro. Então eu tinha me mudado sozinha, eu morava sozinha. Morando no Rio, às vezes eu queria fazer algumas coisas, os meus amigos lá não queriam, então eu ia sozinha à praia, eu ia sozinha ver um filme, eu já tinha esses hábitos, mas viajar, até então, eu só tinha viajado entre amigos, viajado com mais pessoas, não passava isso pela minha cabeça. E aí eu fiquei naquele dilema, poxa, o que eu vou fazer? Né, a gente trabalha tanto e quando consegue ter férias, não vou viajar porque ninguém pode viajar nessa data. E aí pensei, li muita coisa, fui pesquisando e se eu for sozinha? E aí todo mundo, nossa, mas tudo isso que você falou. Tá louca? Como assim? Não, sozinha, você não vai aproveitar, fica aqui. Mas eu pensei, poxa, mas se eu ficar, tá todo mundo trabalhando. Se eu for fazer qualquer coisa na cidade, eu vou ter de fazer sozinha de toda forma, porque não vai ter ninguém para me acompanhar. E a Havana era um destino que eu tinha vontade de conhecer, mas que eu nunca tinha ido, porque sempre, como as viagens eram com mais pessoas, sempre um consenso, onde a gente tem vontade, um destino em comum com as outras pessoas ali, e a Havana nunca era um lugar que as outras pessoas queriam. Então eu fui deixando, e aí eu falei, bom, se não tem ninguém que quer ir, se eu tenho que ir sozinha mesmo, por que não ir para um lugar onde eu talvez tivesse realmente que ir sozinha, já que ninguém está afim? E aí eu fui. E assim, eu falo que eu já comecei radical, porque nessa época, eu não sei dizer como está hoje, mas ainda não tinha internet em Havana. Então não é uma coisa que eu viajei sozinha, mas que eu estava ali no WhatsApp, que eu podia mandar uma notícia, que eu podia entrar no Facebook, na época que a gente usava mais. Não, eu fui sozinha. Porque o celular, eu acho que ele ajuda muito. Você tá sozinha no lugar, mas, poxa, você vê uma foto, vê uma coisa, manda para alguém, se comunica ali e entra num grupo, tenta procurar pessoas que estão viajando naquele lugar. Sei lá, eu não tinha nenhuma alternativa. Então, assim, eu lembro de chegar e dar aquela sensação, tipo, caramba, como é que vai ser? E aí eu até falo isso, eu não tinha escolha, eu já estava lá. Né? Ou eu saía e aproveitava aqueles dias para conhecer, ou eu ia ficar trancada, eu ia ter desperdiçado meu dinheiro. Então, assim, isso do aprendizado foi uma coisa que de cara veio muito. Né? Quando eu voltei, foi uma sensação tão incrível, assim, caramba, isso é possível. Eu posso escolher agora para onde eu quero ir, e eu não preciso esperar ninguém também estar disponível ou ninguém querer ir para esse mesmo lugar. Eu posso simplesmente me organizar e ir.
Então, esse estalo de que eu posso, né, de cada um dentro das suas possibilidades, assim, entender que eu posso, essa foi a grande virada de chave. E aí, a partir daí, não parei mais. Que delícia, é libertador, né? Fala sério. Porque assim, é muito bom viajar com os amigos, com o seu parceiro, enfim. Mas quando você tá sozinha, você faz o roteiro que você quiser. Se você gostou de um lugar, você pode voltar naquele lugar, você pode. E assim, não tem aquela coisa, ai não, ai eu não quero, eu quero ir embora, ai eu quero. Então, assim, é liberdade total, né? Morei em Londres, não tinha nem internet nenhuma, né? Era 95, você imagina, não tinha, né? A gente ligava para o Brasil, era caríssimo. Então, eu lembro que eu fui para a Bélgica ficar uma semana sozinha. E o que aconteceu? Fiz carteirinha de hostel, aquele hostel international, levei um guia, porque não tinha Waze, não tinha internet, não tinha celular na época, né? Então eu lembro que eu comprei um guia da Europa. Enfim, era muito mais complicado. Hoje tem Airbnb, tem a facilidade na palma da mão, que você escolhe para onde que você quiser ir na hora e consegue. Né? E tem a facilidade do WhatsApp para falar com qualquer pessoa, chamar táxi, baixar aplicativo da cidade, de tudo. Como que é o seu planejamento? Então, eu acho que o planejamento é essencial e eu sou dessas que mesmo tendo tudo no celular, né, a gente tem mapa, tem acesso a pesquisar tudo, eu não abro mão de ter também isso anotado, de levar impresso, porque eu sempre falo, não dá para contar só com a tecnologia, por mais, tem um carregador portátil, vai recarregar a bateria, vai que acaba, você não pode contar só com o mapinha de celular. Então eu sempre levo, e eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de planejamento, eu gosto de ter as coisas planejadas, mesmo que seja para eu não seguir. Então eu gosto de saber quantos dias eu vou ter nesse lugar. Então eu pesquiso tudo, e eu acho que informação é muito importante, principalmente quando a gente está sozinha, para você saber quais lugares são mais legais, são mais seguros, de pesquisar desde qual região que é melhor se hospedar. Hospedagem é uma coisa que eu prezo muito, assim, mesmo que seja um pouco mais caro, mas você está bem localizada, num lugar que você não vai sentir medo ao sair, ao chegar, né? Então, ter esse cuidado, assim, de onde ficar. E aí eu pesquiso tudo que tem para fazer, né? Vou selecionando o que me agrada, o que tem a ver com o meu estilo. E aí eu vou vendo, isso aqui é mais ou menos perto, dá para fazer no mesmo dia. Tento montar um roteirinho. Mas eu gosto de estar também muito aberta para o que o lugar tem para oferecer. Para as pessoas que eventualmente você conhece, porque eu não vou com foco, preciso conhecer pessoas para passear. Não, eu vou com foco no que eu quero fazer. Mas já aconteceu. Vou começar minha programação de hoje por esse ponto turístico aqui. Chego lá no ponto turístico, escuta alguém falando português. Tem brasileiro para todo lado. Já puxa um assunto ali. Vamos almoçar em tal lugar, já que a gente está aqui junto. Vamos, né? Não, mas o meu cronograma, hoje eu ia almoçar, era em outro lugar, que depois eu ia fazer outro passeio. De repente, você muda um pouco a sua programação ali, vai para um lugar diferente, conhece gente, conversa, então tá aberto a isso também. E aí o que eu procuro fazer é montar um roteiro, mas tentar não deixar um roteiro tão espremido, assim. Eu monto um roteiro, mas eu deixo também um dia livre, ou um dia eu tenho programação só de manhã e deixo a tarde livre, porque eu já fiz muito também de colocar tudo. Tudo. Você falou de Portugal. Portugal foi um lugar que aconteceu assim. Nossa, eu queria fazer tudo, eu queria... E chegou um momento que eu pifei. Chegou um momento que eu parei. Eu lembro que eu sentei num lugar e eu falei, eu não consigo mais. Não consigo, não vou. E aí, lugares que eu gostaria de ter ido e não fui, mas ok. Uma vez eu li, alguém, não lembro quem agora, mas escreveu assim, que é bom ficar em algum lugar que você não foi, que é um motivo que você tem para voltar. Já conhece aquela cidade, mas tem aquele lugar lá que eu não fui, vou ter que ir novamente. Mas eu acho que o planejamento, nesse caso de estar sozinha principalmente, né, ele te ajuda muito. Você já ter ali anotado ou impresso, o que seja, salvo no celular,
o endereço, em que bairro fica, eu tento já pesquisar, tem metrô, como é que eu chego lá, né? A internet é uma facilitadora e tanto nesse sentido, né? A gente consegue, você coloca o lugar que você vai estar hospedado, o endereço do ponto turístico, ele já te dá ali quantos minutos leva, se for de carro, quanto tempo de transporte público, qual linha você pega. Então, tudo isso eu tento ter sempre isso organizado, mesmo no Brasil, porque eu acho que facilita, que te garante uma tranquilidade, sabe? Eu não sou uma pessoa muito apesar de que acham isso, que quem está sozinha está indo para se jogar, está indo na aventura, e nada contra, é muito do perfil de cada um também, mas eu acho que ter esse planejamento, essa organização, me dá uma segurança e uma tranquilidade. Você tocou num ponto crucial, né? A gente tem visto, infelizmente, notícias péssimas questão de segurança. Então é muito triste, né? É muito preocupante. A gente viaja ou por um esporte, ou uma viagem a trabalho, ou uma viagem cultural e acontece uma tragédia, então ninguém quer, né? E quando a pessoa está sozinha, a preocupação aumenta. O mundo ainda é muito perigoso, né? Eu falo da questão da coragem, que quando dizem, nossa, tem que ter muita coragem para viajar sozinha. Parece um elogio, mas não é. Porque se é preciso muita coragem, é porque o perigo ainda existe. Se não existisse perigo, a gente não precisaria ter coragem, a gente só iria. E assim, estando sozinha, a gente está realmente mais vulnerável. Estando num lugar que a gente não conhece, a gente está realmente mais vulnerável. Mas assim, infelizmente também, o perigo não é exclusivo de quando a gente está fora de casa. Né? O perigo existe na cidade onde a gente mora, o perigo existe, muitas mulheres passam por violências dentro de casa, né? No transporte, no ambiente de trabalho. Claro que nada disso justifica, mas eu digo isso no sentido de que, assim, nossa, você não tem medo de ir para a Europa sozinha e acontecer alguma coisa? Poxa, eu tenho medo em várias outras ocasiões sem estar viajando, né? Eu tenho um texto que eu falo que o medo não é de viajar sozinha, o medo é de ser mulher, porque essas questões, infelizmente, estão aí presentes o tempo todo. E o que eu falei do planejamento, eu acho que o planejamento entra muito nisso. Você vai pesquisar, vai saber quais lugares, como eu falei, de hospedagem, qual bairro é mais tranquilo, qual bairro é mais seguro. Eu não sou uma pessoa da noite, então eu acho que isso, para mim, é um ponto que me ajuda também, né? Porque eu vejo que para quem gosta de sair, para quem gosta de beber, tem sempre uma questão a mais, né? De você bebe, fica um pouco mais vulnerável ali. Essa é uma questão que, como eu não gosto, eu não passo. Então, eu sou daquelas de acordar cedo, de aproveitar o dia e no fim do dia já estar de volta para descansar e começar no dia seguinte. Mas é difícil a gente se traçar um plano para se proteger nesse sentido, porque é muito complicado, assim. Eu falo muito de intuição, porque apesar de achar que é um conselho péssimo, porque a intuição é tão subjetivo, mas eu acho que a gente, de alguma forma, cada uma tem dentro de si, assim, uma chavinha, sabe? Aqui acho que é legal eu puxar um assunto com essa pessoa. Não, aqui, se você está se sentindo insegura, não vai. E eu acho que tem coisas que não dá mesmo. Uma trilha, ou um lugar que é mais deserto, ou que é mais perigoso para fazer sozinha. Infelizmente, eu acho que algumas coisas a gente ainda precisa abrir mão. Eu tento muito pegar passeios em grupo. Chego num lugar, tem pesquiso, ou até antes ali, uma agência que faz esses passeios locais mesmo, um tour guiado, ou um bate-volta para um lugar mais próximo, porque aí você está ali, você está sozinha, mas você está com mais gente, e isso te passa uma segurança. Mas eu acho que é complicado. Eu acho que essa questão da segurança, que não é só uma questão de segurança pública, é uma questão que envolve machismo, misoginia e todas essas questões sociais que deixam a mulher numa situação de mais vulnerabilidade mesmo, é muito difícil, assim. Mas eu acho também que não é a gente se privando disso que as coisas vão mudar. Então não vamos viajar não porque é perigoso. Vai continuar sendo. Eu acho que a gente ocupar os nossos espaços dentro ali com cautela e dentro do que é possível, a gente fazer sim o que a gente quer fazer, a gente estar sim nos lugares que a gente quer estar
E cada vez mais falar sobre isso, sabe? Ter um espaço como o seu podcast, que traz mulheres de diferentes áreas, porque a gente está falando de viagem, mas não é só de viagem, né? É em tudo, é no cotidiano, é no mercado de trabalho, é no relacionamento, é no dia a dia. Então, ter esses espaços para falar sobre isso, assim como eu crio conteúdo sobre isso, e tantas outras mulheres também escrevem sobre viagens ou sobre outros assuntos, é para a gente estar se mostrando mesmo. Tipo, olha, a gente está aqui, a gente vai sim. Imagina você morando na Europa na década de 90 e viajando, como era tudo muito mais complicado, né, do que eu que comecei a viajar já nos anos 2000 ali. Mas valorizar esse pioneirismo também. Quando eu cheguei, outras mulheres já tinham feito antes de mim. Então, hoje, talvez eu tenha um pouco mais de facilidade do que você teve. Como as mulheres que vão vir depois vão ter um pouco mais de facilidade também por conta do que a gente está fazendo agora. Então, eu acho que é isso, a gente ocupar os nossos espaços e não deixar se paralisar por esse medo. Sim. Com certeza. Eu lembro que, olha só, hein, anos 90, né, 95. E eu fui seguida na Bélgica e eu estava sendo seguida mesmo. E eu desconfiei, será, né? Aqui na Europa a gente sempre pensa, né? Não, primeiro mundo não acontece, né? Só no Brasil. Não, naquele tempo já acontecia. Eu testei, eu andei mais devagar, eu acelerei, eu parei, a pessoa estava me seguindo. Aí eu entrei numa loja. Falei com os vendedores, né? E eles iam chamar a segurança. Só que o rapaz percebeu, né? Porque ele ia e voltava, eu não saía da loja. Aí, quando eu acho que ele percebeu a movimentação, né? Das pessoas da loja olhando, e uma já ia telefonar para a polícia, enfim. Ele se mandou, ó. Então, assim, eu tenho esses meus truques, mesmo no Brasil. É o que você falou, segurança. A gente passa por medo aqui, medo lá fora, tem que tomar cuidado em qualquer lugar. Eu tenho esses truques, não fica sozinha, não vou num lugar, se eu vou entrar numa rua que está super escura, deserta, não, faço outro caminho, nem que eu der 500 voltas, o caminho fica mais longo, mas, né, e chamar. E se tem mais gente na rua e você acha que tem algum perigo, chama, mesmo que você não conhece. Eu levo esses truques porque sempre me ajudaram, né? Mostrar que não está sozinha, chamar, pedir socorro, enfim. E outra coisa, você falou de trilhas. É muito perigoso, não se deve fazer uma trilha sozinha jamais. A gente vê tantas tragédias também que acontecem das pessoas ficarem perdidas na mata, na selva, ou sofrem acidentes na neve, nas montanhas. E muitos estão sozinhos, não foram com guias, às vezes são marinheiros de primeira viagem, às vezes não estudaram bem aquele caminho, aquela rota, vão se aventurar. Aventura é muito lindo, com segurança. Se aventurar não é passar perigo. Se aventurar, você quer pular de paraquedas, você quer fazer um esporte radical, você quer viajar sozinha, você quer... Só que você vai com consciência. Não é para sofrer, não é para passar esse tipo de perrengue não e arriscar perder sua vida, né? Então, nunca é bom fazer uma trilha sozinho, né? Sempre tá com um guia, sempre tá com alguém que conhece o caminho, né? Isso é muito importante, né? Agora, vamos falar das coisas boas, né? Que viagem mais que você acha que foi a mais inesquecível, ou você aprendeu mais, ou conheceu lugares, né, que você se apaixonou? Tem alguma viagem que você destacaria? Tem várias, né? Difícil é citar uma só, porque eu acho que cada viagem traz uma coisa diferente pra gente. Cada uma acrescenta pra gente de alguma forma. Então, mesmo se eu pensar na primeira que eu fiz sozinha, como eu falei, teve todo esse aprendizado de ser a primeira. Mas se eu pensar nas que eu fiz bem depois, que eu já tinha tudo isso que a gente comentou, de saber que é bom não estar sozinha, entrar no estabelecimento, eu já não tinha tanto... Né, nessas viagens que eu fiz mais tarde, já mais
descolada nisso, talvez não traz tanto o aprendizado que aquela primeira traz, no sentido de ser uma coisa nova que você está vivendo, mas tem as outras sensações. Porque você está num lugar se sentindo mais livre, né? É tão bom de aproveitar também, sem você estar naquela tensão de, meu Deus, estou aqui sozinha. Será que vou? Porque eu tinha muito isso no começo. Será que vão reparar que eu estou sozinha? Será que essa pessoa está olhando e está vendo que eu estou sozinha? E depois que esse tipo de neura passa, que você simplesmente está ali vivendo. Então, assim, Portugal, que a gente já citou, Portugal foi uma viagem que eu aproveitei muito. Eu estava totalmente à vontade ali, eu não estava nem aí de estar sozinha. Então, era um lugar, um país que eu tinha vontade de conhecer. Eu fui para fiquei com Lisboa como base, mas eu fiz outros lugares, fiz Fátima, fiz Coimbra, fiz Sintra. Depois eu peguei um trem e fui para o Porto, me sentindo muito à vontade, muito confortável, o facilitador da língua portuguesa, de poder chegar para qualquer pessoa e perguntar uma informação e conversar. Então foi uma viagem que eu aproveitei muito. Paris, que era um destino que eu já conhecia, mas que eu não tinha ido sozinha, e que foi uma coisa que muita gente falava, mas Paris é romântico, você vai para Paris sozinha, você vai detestar. E eu falo que não, romântico não é um lugar, romântico é a gente. Se você está num momento romântico, em qualquer lugar que você estiver, você vai olhar e falar, ai, poxa, eu queria que ele estivesse aqui. Se você não está nesse momento e está bem resolvida e está sozinha numa boa, você vai chegar e vai olhar para a Torre Eiffel e falar, meu Deus, que sonho, eu estou aqui em Paris. Né? Então, foi uma viagem muito inesquecível, assim. Paris é um lugar que eu acho que quantas vezes eu tive a oportunidade de ir, eu vou, que eu sou apaixonada. No Brasil, Salvador foi a primeira cidade que eu fui sozinha, eu vou de novo esse ano. Era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer e que, assim, eu amo essa energia da Bahia, o povo baiano, tudo isso. Então eu acho que cada viagem te traz um aprendizado num lugar, sabe? Pode ser tanto um aprendizado seu de autoconhecimento, por estar na sua própria companhia, ou pode ser um aprendizado de lidar com alguma coisa que talvez você ainda não tivesse lidado, ou um aprendizado cultural mesmo, de uma bagagem que, enfim, eu falo que é uma bagagem que eu venho juntando ao longo desses mais de 10 anos, assim, e é tudo muito positivo, assim, são muitas histórias para contar. Sim. Bom, eu sou suspeita, eu morei na Bahia, né? Eu sou apaixonada por Salvador, eu morei em Porto Seguro, né? Mas eu amo Salvador, só que eu gosto das praias de Lauro de Freitas, né? Praia do Forte, a aldeia hippie do Arembepe, sou apaixonada, né? E tem lá a Pousada Capela, né? Da Cláudia, que é jornalista também, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, vai, porque aquele lugar é o paraíso. Eu falo Arembepe, é o paraíso, né? Jenny Joplin morou no Arembepe nos anos 70, então você imagina. E você falou, né, de Paris. Eu não conheço, espero conhecer. É lindo, mas assim, tá, romântico, mas imagina, é o que você falou, tem tanto, assim, tem tanta coisa para fazer em Paris que não precisa estar acompanhada, né? Só uma viagem cultural, eu acho a Europa linda, a arquitetura da Europa, a mistura, né, do que eram os nossos antepassados, né? Então toda aquela arquitetura que remete à antiguidade, tudo, e veio tanta arte, né? Tem tanto aprendizado. E depois também não tem só Paris, né? A França, o sul da França, praias maravilhosas, então assim, tem muita coisa para fazer. Não precisa levar o namorado, o marido, enfim, né? Dá para viajar muito bem sozinha. E você falou de hospedagem, né? Você está com 45, eu tenho 52. Realmente, a gente prefere um conforto, né? Hoje, eu até ficaria em hostel sem problema nenhum. Mas tem que ser bem confortável, né? Uma cama confortável, ou um quarto sozinha, porque a gente fala hostel, as pessoas já pensam um quarto com outras pessoas. Fiquei também naquela época, fiquei com 5 pessoas, 5 meninas no quarto, né, conjugado, não tinha problema nenhum. Hoje eu já não faria. Só que o bom de ficar em hostel
e até hoje com o Airbnb também tem essas casas, né, que alugam para várias pessoas, é de justamente essa troca, né? Porque você vai conhecer muitas pessoas. Eu lembro que depois que eu voltei da Europa, aí casei, tive filho, primeira vez que eu levei meu filho para o Rio de Janeiro, ele devia ter uns 10 anos, a gente ficou, foi só eu e ele, e a gente ficou num hostel. Então ele amou, porque estava cheio de estrangeiro. E no hostel todo mundo faz amizade. Então, assim, é muito bom. Então, como que é a sua programação nesse sentido, né? Das hospedagens, se você pega Airbnb ou se você pega só hotéis, ou depende do lugar. E também você falou do facilitador da língua, né? Por quê? Na Bélgica, por exemplo, sabe o que eu fazia? Toda noite eu tinha um diário, eu escrevia cartas para minha irmã, né? Depois eu até postei, né? Porque eu estava morando em Londres e fiquei uma semana na Bélgica sozinha. Não tinha ninguém que falasse português. Então, assim, eu falava inglês e lá tem o francês, o Flemish, né? Que é uma mistura do holandês com o francês, tem muitas línguas. E no hostel tinha gente do Canadá, da Nova Zelândia, tinha uma japonesa que eu fiquei muito amiga. Então basicamente a gente conversava em inglês e era o tempo todo. Então, se uma semana sem ouvir o português, eu escrevia cartas por causa disso, porque eu precisava da minha língua mãe, sabe? É uma questão de identificação, a gente acaba sentindo falta. É muito engraçado quando você não convive com ninguém que fala a sua língua. Eu não sei se você já passou por isso também. Já, e isso que você falou de escrever cartas, a escrita para mim sempre foi uma companhia nesse sentido. Independente de onde eu estou, eu sempre escrevi, muito antes até de ter o blog e de fazer conteúdo sobre isso, eu escrevia para mim, para eu ter o registro daquelas memórias. Mas eu acho que é isso, da gente ter um contato ali com a língua também, mesmo estando num lugar onde ninguém fala a sua língua, né? Eu acho que saber um básico de inglês ajuda muito em qualquer situação, mesmo hoje em dia que tem o Google Tradutor, que você pode jogar ali, mas eu acho que saber abordar uma pessoa, um por favor, um com licença, depois um obrigado. Eu lembro que quando eu fui fazer uma viagem para a Europa, eu nem sozinha ainda, mas que eu ia passar por alguns países, eu pesquisei e levei impresso, por exemplo, italiano, não falo, mas eu ia passar pela Itália. Então eu levei, como é que se dizia, com licença, por favor, gostaria de uma informação, porque aí depois você se desenvolve ali, faz uma mímica, fala uma coisa, a pessoa entende outra, mas para ter uma abordagem mais educada, eu acho que isso é interessante. E como você falou de hostel, de conhecer pessoas também, de saber falar pelo menos um básico de inglês, eu acho que ajuda. Eu acho que a gente vai amadurecendo e vai mudando um pouco as nossas necessidades, assim, até de hospedagem, né? Então, eu já tive isso também, já fiquei em quarto coletivo, até recente, eventualmente, sendo o que dá para ter, fico, mas eu também prefiro uma coisa, eu não preciso de nada luxuoso, mas, assim, uma caminha confortável, o meu espacinho, um chuveirinho bom, né, para tomar aquele banho depois de chegar um dia inteiro de passeios. Mas isso que você falou, tem hostel que tem quarto individual. Então, você tem ali a sua privacidade, tem o seu espaço, mas você tem também o espaço coletivo, onde você consegue conviver com outras pessoas. E eu acho que em hostel, as pessoas, de modo geral, estão mais abertas a isso. Porque, claro, num hotel, numa pousada, todo mundo que está ali também está viajando. Mas no hostel as pessoas vão, tem muita gente viajando sozinha, muita gente nesse espírito de querer conhecer outras pessoas, muitos estrangeiros, mesmo no Brasil, né? Se você fica num hostel em algum destino no Brasil, tem muito estrangeiro que vem para o Brasil e que fica. Então eu acho que dá para juntar as duas coisas também. E depende, mas assim, no meu caso, depende muito da viagem, depende muito do meu bolso, depende do destino, depende da localização, depende do meu momento. Às vezes eu vou querer, vou ficar num lugar aqui mais privativo mesmo, não estou afim de socializar com ninguém, porque tem viagem também que eu estou afim de fazer eu e eu. Não estou afim de conhecer gente. Né? Tem horas que até não quero conhecer ninguém, quero eu mesma fazer tudo.
E às vezes não, às vezes você quer ficar num lugar que vai ter mais gente ali para socializar, então eu acho que vai muito, não acho nem que seja, claro, como eu falei, a gente amadurece e vai mudando, mas não, tem muitas pessoas mais velhas que têm esse gosto de ficar em hostel e que não se incomodam com o quarto coletivo, como talvez são pessoas mais novas que já prefiram um espaço mais privado, né? Eu acho que é muito mais do estilo de cada um, mas que bom que a gente tem cada vez mais opções, né? Tem o quarto coletivo, tem o quarto individual no hostel, mas tem o Airbnb, ou tem o hotel, e tem várias opções que hoje a gente pode escolher dentro do que tem mais a ver com a gente. Sim. Sim, isso é maravilhoso, né? Claro, se pode, por que não, né? Ficar num super luxuoso, vamos nos dar de presente também, ou não. Eu acho que também a introspecção nessas viagens também é maravilhoso, né? Você mudou para o Rio, também isso foi uma questão de coragem e autodescoberta, né? Porque você já foi morar sozinha antes de viajar, né? Isso já é uma questão de você estar com você mesma, se conhecer, é um autodesenvolvimento, né? Porque quando você mora sozinha, viaja sozinha, você se autoconhece, né? Tem muita gente que não fica um momento, porque mora com a família, viaja com os amigos, então não tem aquele momento para você, né? Então eu acho muito bacana. Eu, quando escrevi meu livro, eu tinha acabado de voltar de Porto Seguro. Eu morei lá 2 anos e meio sozinha, né? Eu fui sozinha, sem conhecer ninguém lá. Já conhecia Porto Seguro há mais de 20 anos e depois nunca mais voltei, né? Então, assim, foi para mim um mergulho dentro de mim. Morar sozinha, ir sozinha, me virar, né? E ficar lá todo esse tempo longe da minha família. Aí você faz novas amizades, mas você tem uma autodescoberta, né? Você se desenvolve tanto, você amadurece tanto, é maravilhoso, né? Quando eu vi, né? Eu li sobre você e gostei da pauta por isso, porque eu falei, isso é um autoconhecimento, é um autoamor, né? Você se dá de presente, você fala, não, eu vou aqui, eu vou ali, não vou depender, né? Se outra pessoa vai, se não vai, eu vou estar feliz com você mesmo, independente se você está acompanhada, se você está sozinha, você tem que estar bem com você mesmo e só se autoconhecendo para poder estar bem, né? Você faz algum tipo de meditação? Você faz alguma viagem nesse sentido para fazer algum curso ou em qualquer outra área? Você já fez alguma viagem assim com planejamento de, não, ali eu vou estudar ou ali eu vou para meditar? Não sei se você já ficou em algum templo, alguma... meu sonho é passar um tempo num templo budista, né? Ainda vou. Tem uma amiga que morou num templo em Portugal e vamos ver se eu vou. E você já fez algo nesse sentido? Não, eu nunca fiz nada do tipo. Eu acho que deve ser super interessante, dentro disso que você falou, de estar com a gente mesmo, né? Mas eu acho que, assim, qualquer viagem sozinha, ou morar sozinha, ou mesmo quem mora com a família e mora com mais pessoas, se permitir um dia sair sozinha na própria cidade, ir sozinha para um restaurante, ir fazer um programa que está afim, eu acho que já proporciona isso. Você mora numa cidade, qualquer que seja, hoje eu vou tirar o dia comigo mesma. Eu vou à praia, ou eu vou para um parque, ou eu vou para uma praça que tem menos movimento. Sentar com você, aprender a estar com você mesmo, sabe? Eu acho que já traz muito desse autoconhecimento. Claro, eu acho que estar num lugar voltado para isso, assim, deve expandir isso muito mais. É uma experiência que eu acho que seria interessante passar também. Mas eu acho que é um aprendizado que dá para a gente desenvolver essa solitude, né? De que é
esse bem-estar de estar com você mesmo, independente de ter ou não outra pessoa, e diferente do que muita gente pensa, não é que a gente não gosta de ter amigos, não é que a gente não gosta de estar acompanhado, não é isso, né? Mas é a gente saber aproveitar também, porque nem sempre as pessoas vão estar disponíveis na hora que a gente quer para fazer o que a gente quer, e a gente precisa aprender a estar com a gente. O que você falou antes até de liberdade, de poder fazer o que a gente quer, lidar com isso é um aprendizado também. Porque a gente tem muito o costume de, vamos para onde hoje? Vamos para tal lugar, vamos. Todo mundo resolveu, fui também. E quando não tem ninguém? Quando é você, o que você quer fazer hoje? Você pode fazer o que você quiser. Você pode sair e, se for horrível, arcar com a consequência de pensar, poxa, eu fiz uma escolha péssima, sair, não estava legal aquele restaurante que eu fui, não curti. Não vou sair, vou ficar em casa sozinha porque não tem ninguém para sair comigo e não quero sair sozinha, mas entender que isso é uma escolha também, né? Arcar com as consequências dessas escolhas. Então, eu acho que é isso, assim, são coisas que no dia a dia a gente consegue ir colocando em prática, né? Talvez até de não começar numa viagem. Acho que pode ser legal para uma pessoa de cara já fazer uma viagem dessas para um templo, uma viagem que tem meditação, que tem um curso nesse sentido, já vai ali entrar de cabeça nisso, deve ser um aprendizado tanto. Ou só fazer uma viagem sozinha, mesmo que só a turismo, também. Mas mesmo que não tenha nada disso, no dia a dia, pouco a pouco, é importante, sabe? Eu acho que mesmo que você tenha companhia sempre, porque às vezes a gente não tem, mas mesmo quem tem, eu acho que precisa abrir uma brecha para poder estar na própria companhia, né? Entender como é, porque em algum momento isso pode acontecer e aí você já vai estar muito mais preparada para lidar com isso. Saber que às vezes a gente pode sentir solidão também, o fato da gente estar acostumado não significa que a gente é também 100% super bem resolvido, tem hora que vai bater e faz parte, mas quanto mais a gente souber lidar com a gente mesmo, eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Tendo esse tipo de experiência, não tem perda, é só ganho. Sim. Você tem o seu blog e o livro, né, que você escreveu, então assim, você deve ter muitas histórias aí. Como que é? O pessoal te procura para ter essas dicas antes de viajar, como que é seu trabalho, né? Então, é engraçado isso do blog, porque quando eu criei Mariana Viagem, comecei a compartilhar meus conteúdos de viagem, eu não falava sobre viajar sozinha. Eu compartilhava minhas dicas, minhas histórias, o que fazer na determinado destino. E aí, as pessoas começaram a ter curiosidade. Mas você foi sozinha? E eu percebi que as pessoas estavam mais interessadas em saber assim, como tinha sido a experiência de ir sozinha, do que necessariamente saber o que tem para fazer naquele lugar. Né? E aí é que eu comecei a focar mais. Eu comecei a focar mais o meu conteúdo nisso. Assim. Então, eu comecei a compartilhar. Não deixo de postar o que tem para fazer, onde ir, quais são os pontos turísticos, mas compartilhando sempre também as minhas experiências, as minhas histórias. Mesmo que seja um texto, o que fazer no destino tal. Vou ter aquela lista de lugares e no final eu vou ter, olha, eu fui sozinha, achei que essa região central é segura para estar sozinha, mas eu acho que para parte, fiz uns passeios que eu acho que não foram tão seguros assim. Então, eu tento pontuar tudo isso, né? Trazendo essas histórias e essas experiências, porque eu acho que isso é importante também. A pessoa vai entrar para fazer uma pesquisa e vai ver ali o que tem para fazer, isso ela acha em qualquer lugar hoje em dia. Né? Você quer saber o que fazer no lugar? Qualquer site que você entra, você pesquisa ali e vê aquilo. Mas eu acho importante trazer esse ponto de vista, porque é diferente se eu for pesquisar de um lugar e tiver só aquelas dicas. Eu não sei, a pessoa foi sozinha. Como é que é? É diferente para quando você está acompanhado e quando você está sozinha. Então, eu passei a ter esse foco, né, de trazer esses relatos, essa experiência, para compartilhar. Então, eu compartilho sobre os lugares, mas eu compartilho muito do meu ponto de vista de uma mulher que foi sozinha, que foi por conta própria, né? Então, venho escrevendo sobre isso, escrevo muitas crônicas, então eu mesclo bastante, assim, tanto os textos mais de dicas, quanto as crônicas, como os relatos,
e que para lançar o livro... Posso mostrar o livro? Claro! Então, esse aqui é o livro. Eu juntei alguns desses textos que eu já tinha prontos, mas textos que eu tinha no blog reescrevi, textos novos que eu fiz. Né? O livro se chama Nem Louca, Nem Coitadinha, Nem Tão Corajosa Assim, que são 3 coisas que as pessoas insistem sempre em rotular quem está sozinha. E então é um compilado desses textos. Assim, a primeira parte são textos discutindo mais essa questão da mulher, do medo, por que é tão perigoso, por que desencorajam tanto. A segunda parte são textos sobre lugares para onde eu viajei sozinha. E no final tem uma parte mais prática, com dicas de planejamento, dicas de segurança, né, e tudo isso, que é um pouco de tudo mesmo que eu falo. Assim, quem for procurar no meu blog, no meu Instagram, vai achar um pouco disso tudo. Sim, maravilhoso. Por isso que eu te chamei aqui. Eu amei esse título. E também tem a questão do etaísmo, né? Todo mundo fala, ai, mais de 40, eu mais de 50. Não, viajar sozinha. Puro preconceito, pura bobagem. Eu quero estar com 70, 80 viajando. Se der para eu viajar sozinha até eu partir desse mundo, eu vou viajar sozinha. Não tem idade. Então, aqui no podcast a gente fala muito isso. Não tem idade para viajar, não tem idade para empreender, não tem idade para mudar, para terminar um relacionamento, para mudar de área, para seja lá o que quiser, né? A gente tem que buscar ser feliz, estar bem com a gente mesmo, buscar nossa paz, né? Então, eu acredito que também seja isso que você vá atrás nas suas viagens. E agora... Você sabe que o Poderosas é Pode e rosas. Olha aqui, que rosas maravilhosas que eu te dedico, tá? Fiz questão de lhe trazer aqui, porque esse assunto é maravilhoso. Viajar é muito bom, não tem preço. Eu acho, assim, é um dinheiro muito bem gasto, né? Viajar é sempre muito bom, é enriquecedor, tanto culturalmente quanto socialmente, né? Hoje eu tenho amigos aí espalhados pelo mundo, então é muito bom, né? E a gente dedica as rosas aqui a quem traz, né? Os nossos entrevistados. E eu quero saber para quem você dedicaria as suas rosas. São tantas pessoas, a gente precisaria de muitas rosas, eu acho, para homenagear todas as pessoas, assim. Recentemente eu estava fazendo uma pesquisa de mulheres que foram pioneiras em viagens, né? Então, são mulheres que não estão mais aqui, até de séculos passados, e que viajavam sozinhas, mulheres que se vestiam de homem, porque uma mulher não podia viajar. E aí são tantas histórias interessantes, e uma coisa em comum de muitas delas, que eu descobri nessas pesquisas, é que elas escreviam seus diários dessas viagens. E hoje, o nome dessas mulheres só consta nessas pesquisas de viajantes pioneiras porque elas escreviam seus relatos. Porque as mulheres sempre foram muito apagadas da história, mas os relatos, eles ficaram. Então, muitas que só depois foram descobrindo. Então, eu acho que isso me tocou tanto, assim, porque eu inicialmente estava pesquisando só pela questão das viagens e acabei descobrindo também esse outro ponto em comum comigo, com você e com certeza com muitas outras viajantes que talvez estejam ouvindo a gente, que é essa questão da escrita. Essas pessoas, essas mulheres escreviam porque foi essa forma que elas encontraram de deixar registrada essas viagens que elas fizeram. E aí eu pensei em inúmeros nomes de viagens de escritas, muitas amigas que são viajantes, muitas colegas criadoras de conteúdo de viagem também que eu queria citar. E aí, pegando um outro gancho nisso que a gente falou agora no final de etarismo, né, de que as pessoas consideram especialmente mulheres depois de uma certa idade, e que é cada vez mais baixa, né, hoje em dia 40, já é 35 já deu. Já não pode mais. E eu vejo muita gente caindo nisso, assim, tipo, ai, nossa, nunca fiz uma viagem sozinha, mas eu já tenho 30 anos. Gente, 30 anos é uma garota, sabe? Se joga no mundo. E aí tem uma escritora que é mineira, como eu, que é a Conceição Evaristo, que é hoje um grande nome da nossa literatura,
e que é uma mulher de mais de 70 anos, eu não sei ao certo a idade, e ela só começou a publicar esses escritos bem mais velha. Ela já tinha bem mais de 40, talvez até mais de 50, não tenho certeza também. Mas é um exemplo para quem acha que é tarde, ou que algum momento é tarde, é um exemplo de que nunca é tarde. Nunca é tarde para você começar, nunca é tarde para você se tornar um exemplo se é aquilo que você quer fazer. Então, eu acho que a Conceição Evaristo seria o nome que hoje eu prestaria essa homenagem aqui. Ai, que lindo! Amei, amei, amei essas histórias. Amei você trazer aqui esses relatos das mulheres, as primeiras, as pioneiras que foram viajando aí sozinhas e escreveram, né? E é como você falou, a mulher é sempre apagada da história. A mulher lá atrás era proibida de tudo, não podia fazer nada, né? E ainda bem que tiveram essas desbravadoras, né? Em várias áreas e até na escrita e nas viagens, né? Agradecemos a elas, né? Ai, amei, amei a sua participação aqui. Muito, muito obrigada. Parabéns pelo livro, pelo blog. Vou deixar aqui o seu contato, né, do blog para o pessoal seguir você, né? Então quero te agradecer a sua presença, viu? Muito obrigada. Mara, eu que te agradeço, adorei nossa conversa, adorei essa troca. Falar de viagens é sempre muito bom, tendo em comum essa questão da escrita, então, melhor ainda. E para quem está ouvindo e quiser me acompanhar, meu blog é marianaviaja.com, estou no Instagram, @marianaviaja, sempre trazendo dicas dos lugares que eu ando e reflexões sobre questões femininas e compartilhando aí um pouco das minhas histórias, das minhas experiências. Ai, parabéns. Parabéns, obrigada, obrigada, viu? E você que está nos assistindo, continue seguindo nossos episódios. Inscreva-se, acione o sininho para não perder nenhum episódio e mande sugestões. Vem aqui, eu quero te entrevistar também. Vem contar a sua história, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu.